Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que tenham passado bem de ontem para hoje. Gente, na nossa aula de hoje, de quinta-feira, dia 20, né, de agosto, quase terminando o mês já de novo, né? Hoje a gente já pega aí os livros de História, Português e Matemática, tá? Tem algumas leituras que vocês vão fazer sozinhos hoje, e aí eu vou explicar. Muito bem, então pegue História aí primeiro, livro de História. Vamos lá. Sozinhos, vocês vão ler a página 90, essa aqui, e 91, tá? Aí vocês podem dar um pause no vídeo, tá? Pausa o vídeo e lê. Depois que leu, despausa o vídeo, que aí eu vou explicar. Então vamos lá. Pausou? Muito bem, agora vamos despausar que eu vou ajudar. Então olha só. Aqui a gente vai conhecer a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente. Em 1532, Martim Afonso de Souza chegou e instalou a primeira vila. Então ela ficou conhecida como Porto de São Vicente. Ela foi fundada por Cosme Velho. Cosme Velho foi uma pessoa que foi mandada embora de Portugal e veio para cá e fundou essa vila. Muito bem. Na vila, os moradores tinham instrumentos agrícolas e alguns animais, como bois e vacas, para sobreviver. Eles também plantaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar e eles fabricavam açúcar depois, que era um produto muito valioso de procura na Europa. Tipo, os europeus procuravam muito a cana-de-açúcar para vender lá e para usar, né? Na vila, as plantações de açúcar cresceram muito e São Vicente virou uma vila que era cercada por engenhos, né? Que é onde faz o açúcar. Muito bem. Na página 91 já, Brás Cubas era o dono das terras dessa região. Depois, mais pra frente, ele foi instituído capitão-geral, que era quem mandava nessa terra. Como ele era o dono da terra, ele resolveu trocar ela de lugar. E ele fundou a Vila de Todos os Santos. Para quem não sabe, a Vila de Todos os Santos é na cidade de São Paulo, já no estado de São Paulo, na cidade de Santos, né? Então, o que acontece? Eles precisavam de um lugar que fosse próximo ao mar para conseguir embarcar os produtos que eles tinham. Então, eles trocaram a vila lá de São Vicente para a vila aqui para Santos, né? Fizeram a troca de cidades. Por hora, é isso que vocês precisam saber, tá? Essa parte aqui é mais para conhecimentos gerais, que foi uma parte que teve um impacto grande, mas assim, não tão grande na história, né? Então vamos lá, agora peguem aí a página 92, que eu vou ajudar vocês a responder até a 94. Então pega o lápis e vamos lá. Número 1. Analise a representação da Vila de São Vicente e da Vila de Todos os Santos em 1615. Então vamos lá. A Vila de São Vicente, Vila de Todos os Santos. Na Vila de São Vicente, o açúcar era produzido. Na Vila de Todos os Santos, era embarcado para ser vendido para a Europa. Então assim, eles tinham uma ligação, né? Apesar de ter trocado de lugar, havia uma ligação para o embarque do produto que fazia em São Vicente para trazer para Santos. Então a letra A diz assim: circule as palavras que indicam os elementos representados na imagem. Então na primeira linha vocês vão circular montanhas, mar, igrejas. Na linha de baixo, plantações, casas, caravelas. Na linha de baixo, barcos, jangadas, pessoas e canais. Só. Os outros não precisam circular, não. Letra B. Quem foi o fundador da Vila de São Vicente? Quando ela foi fundada? Então, letra maiúscula. Tudo letra maiúscula, porque é nome de pessoa. Martim Afonso de Souza, vírgula, em 1532. Ponto. Letra C. Quem foi o fundador da Vila de Todos os Santos? Quando ela foi fundada? Letra maiúscula. Brás Cubas, vírgula, em 1543. Então, são quase 10 anos de diferença da fundação de uma para outra, né? Letra D. Por que as vilas eram cercadas por paliçadas? Paliçadas eram as cercas feitas com estacas apontadas e fincadas na terra. Então, escrevam aí, letra maiúscula, para protegê-las de ataques e invasões. Ponto. Número 2. Quem vivia no lugar antes de Martim Afonso de Souza chegar? Então, escrevam aí, letra maiúscula, os indígenas e Cosme Velho. Cosme Velho, letra maiúscula. Os indígenas e Cosme Velho. Ponto. Bem simples as respostas, né, gente?
Agora vamos para a página 93, ó. Aqui em cima, esse VUF. Então, VUF não, é para marcar X. Então, vamos lá. O que Martim Afonso de Souza precisou fazer para instalar a Vila de São Vicente? Marque X nas respostas corretas. Letra A. Martim Afonso de Souza fez um acordo com Cosme Velho, que já vivia entre os indígenas, e ele se tornou capitão-geral de São Vicente. Negativo. Não se tornou, não. Então, não marca nada. Letra B. Martim Afonso de Souza invadiu as terras que pertenciam aos indígenas da região, expulsou Cosme Velho e instalou a Vila de São Vicente. Sim, foi o que ele fez. Letra C. Martim Afonso de Souza ocupou as terras, construiu a vila, distribuiu terras às pessoas que vieram com ele e construiu os primeiros engenhos. Verdadeiro também. Agora, número 4. Analise agora esses dois originais de manuscritos das vilas de São Vicente e de Santos em 1765. Então, aqui eu tenho as duas, né? Aqui é de São Vicente, aqui é de Santos. Agora, vamos lá para a página 94. Aqui. Vamos lá responder o que diz no manuscrito. A Vila de São Vicente foi fundada nesse lugar ou transferida para ele? Por quê? Anota aí, letra maiúscula. A Vila de São Vicente foi transferida, vírgula, devido a um maremoto. A Vila de São Vicente foi transferida, vírgula, devido a um maremoto. Ou seja, uma grande onda veio e levou quase tudo. Aí tiveram que transferir. Então, a Vila de São Vicente foi transferida, vírgula, devido a um maremoto. Ponto. B. Qual delas ficava mais próxima do mar? Letra maiúscula. A Vila de Santos. Letra C. Qual das vilas se desenvolveu mais até 1765? Letra maiúscula. A Vila de Santos. Ponto. Novamente, né, gente? Letra D. Por que isso aconteceu? Letra maiúscula. Esse porquê é junto, tá? Começo de frase. Porque o Porto de São Vicente foi transferido para essa vila. Ponto. Porque o Porto de São Vicente foi transferido para essa vila. Ponto. Então, foi por isso que cresceu. Agora, número 5. Nessa imagem do satélite aparecem as cidades de São Vicente e de Santos nos dias de hoje. A localização e a distribuição de espaço das duas cidades são a mesma do ano de 1624? Por quê? Então, anotem aí. Letra maiúscula. Não. Ponto. As cidades cresceram. Vírgula. E não existe mais separação entre elas. Não. Ponto. As cidades cresceram, vírgula, e não existe mais separação entre elas. Então, o que era muito longe antigamente, hoje ficou pequeno, porque foi crescendo, né, gente? As vilas crescem, viram cidades, fica tudo mais ou menos no mesmo lugar. Em alguns lugares, óbvio, né? Não é em todos que acontece isso. Muito bem, terminamos história. Vamos agora para português. Gente, volto a dizer, se eu tô falando muito rápido, vocês dão um pause, por causa que eu não tenho muito tempo no YouTube. O YouTube está me bloqueando, então é por isso que a tia às vezes fala um pouquinho rápido, mas vocês têm a opção de dar um pause aí no vídeo. Vamos lá agora. Português. No livro de português, vocês vão ler, português, pega lá. Vocês vão ler o texto Gigante Atrapalhado, aqui na página 167 e na página 168. Gente, quem conhece o filme das Viagens de Gulliver? Na verdade, é esse texto, né? As Viagens de Gulliver, que é do filme. Então, quem já viu o filme vai saber mais ou menos o que acontece no texto. Aquele filme é muito bom e a história também. Então, o filme veio de uma história escrita há muitos anos atrás. Então, é uma história interessante de um gigante que vai para uma ilha. Deixa eu ver se tem aqui a data que foi escrito o livro. Não tem. Ele vai para uma ilha chamada Lilliput e lá ele é um gigante. Ele tem o tamanho normal, só que as pessoas são pequeninas. Então ele é um gigante naquela terra. Só que acontecem algumas coisas no texto, não fala. Mas a escrita original foi no século XVIII. A gente faz muito tempo. A gente tá no século XXI, tem 3 séculos então envolvidos aí. Então o que acontece? No texto não fala, mas no filme conta que os liliputianos, os piquitinhos, eles se revoltam contra o Gulliver e mandam ele para uma outra ilha. Nessa ilha, ele é pequeno e lá existem gigantes.
Então, assim, a história é toda fantasiosa, né? Porque é óbvio que não existe, mas ela é muito interessante. Então, leiam o texto porque ele é muito legal. E quem tiver a oportunidade de assistir o filme, assista porque é um filme muito legal também. E ele é da indicação de idade de vocês, então é um filme de comédia muito legal, dá para assistir. Muito bem, feita a leitura, vamos agora para a página 169. Lápis na mão, vamos lá. Responda oralmente. Não é que não precisa responder não, porque é questão de se despertou vontade de assistir o filme. Aí você pensa aí com você e conversa com quem tá fazendo com você. Teve vontade de assistir o filme? Se teve, assiste, porque vale a pena. 2. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. O assunto da resenha crítica é o filme As Viagens de Gulliver? V. A resenha tem o mesmo título que o filme? Não. F. A autora da resenha é Maria Carolina Cristianini? Verdadeiro. O público-alvo das resenhas são as crianças? Verdadeiro. A resenha é ilustrada com imagens do filme? Verdadeiro. O filme As Viagens de Gulliver é baseado em fatos reais? Não, gente, é totalmente fantasiosa a história, né? Então é F. A resenha se refere a uma elaboração, a uma obra científica? Verdadeiro. O filme, a resenha remete ao livro e ao filme, né? Então é verdadeiro. 3. Quem costuma ler resenhas críticas de filme? Então vamos lá. Letra maiúscula. São aquelas que buscam informações mais detalhadas sobre lançamentos na área. São aquelas que buscam informações mais detalhadas sobre lançamentos na área. Ponto. Então eu quero saber sobre um filme qualquer ou um livro qualquer. Eu vou procurar uma resenha na internet, um resumo, e ele vai me dizer do que se trata e como é a história. Isso é uma resenha. Letra B. O personagem Gulliver é mesmo gigante? Não, né, gente? Só na história. Então põe não, ponto. Não, vírgula. Pode ser vírgula. Não, vírgula. Gulliver é um homem normal. Gulliver é um homem normal que foi parar em uma terra de seres pequeninos. Não, vírgula. Gulliver é um homem normal que foi parar em uma terra de seres pequeninos. Ponto. Número 4. Justifique o título Gigante Atrapalhado, levando em conta o que você leu na resenha. Então vamos lá que eu vou ajudar nessa também. Gigante. Aí faz um tracinho. Pois Gulliver era grande naquela terra. Me perdi. Vamos lá, gigante, tracinho. Gulliver era grande naquela terra. Ponto. Agora na linha de baixo, pode escrever atrapalhado. Tracinho de novo. Eu paro porque eu tô lendo aqui pra ver como é que eu resumo pra vocês, tá? Atrapalhado, tracinho. Ele mentiu, vírgula, depois tentou consertar. Ele mentiu, depois tentou consertar. Ponto. Consertar com S, tá? Muito bem. Vamos para a página 170 agora. Lá em cima. Gente, por que ele era atrapalhado que fala, né? Na verdade, assim, eu nem digo que ele era atrapalhado. Na verdade, ele foi lá e ele queria ter uma vida diferente do que ele tinha de verdade. Então, ele mentiu que ele era um super-herói, que ele era o presidente, que ele fazia muitas coisas que, na verdade, não era real. Ele fingiu ser uma pessoa que ele não era. Mas aí, eles descobriram a mentira dele e ele se redimiu. Depois, ele ajudou os pequeninos e acabou como herói na história. Mas, mais uma vez, eu volto a falar que é a história da mentira, né, gente? Mentira tem perna curta. E mente hoje, amanhã descobre, então não é legal nunca mentir. A verdade é sempre mais fácil de aceitar, de resolver, enfim, é isso aí. Então, página 170. Marca 5. Marcas alternativas adequadas. Os objetivos da resenha que você leu são: primeira, contar a vida do escritor de As Viagens de Gulliver? Não, não marca nada. A outra, informar a data da estreia do filme? Não marca nada. A de baixo, informar do que trata o filme? Sim, pode marcar o X. Motivar o leitor a assistir o filme? Também.
E é isso, as duas primeiras não marca, as duas de baixo marca, ó. Na 5. Número 6. Veja a imagem que representa a cena de Viagens de Gulliver. Responda. Comparando as imagens apresentadas na resenha com a imagem do livro, podemos dizer que a história do filme e a do livro se passam na mesma época? Justifique. Olha como é que ele estava aqui, gente. O Gulliver da época do filme. Século XVIII, né? Então, não. Não, vírgula. Levando em conta as vestimentas usadas naquela época. Não, vírgula. Levando em conta as vestimentas usadas naquela época. Ponto. Gente, aqui embaixo tem o livro, ó, o clássico da literatura, né? Com desenhos inéditos que foi na época do lançamento. Então, As Viagens de Gulliver, numa versão retrô, né? Uma versão que é antiga. Aqui. Esse aqui eu acho difícil a gente encontrar hoje, porque são livros que já não tem mais nem remessa de impressão, né? Então, já fica um pouquinho mais difícil de conseguir. Muito bem, terminamos português. Agora peguem aí matemática na página 149. Então, vamos lá. Matemática 149. Lápis na mão que eu vou ajudar nessa daqui que é um pouco confusa. Então, vamos fazer junto. Enquanto vocês pegam o lápis, eu vou beber uma água. Muito bem. Começamos. Padrões geométricos e multiplicações. Então, ali tem assim, ó, número 1. Na cestaria indígena aparecem padrões como esse que você vê na malha pontilhada. Então, aqui eu tenho os padrões que remetem a esse traçado aqui, que é uma costura, né? Então, fala assim. Observe os padrões que se remetem no traçado acima e responda. Letra A. Olha onde é que tá a letra A. Aqui, ó. Quantas vezes a figura do contorno azul aparece na malha? Então, escrevam aí. 5. B. Quantos traçados azuis aparecem... Quantos risquinhos azuis aparecem no traçado de cada figura no contorno azul? 4. Ele fecha um quadradinho, né? Letra C. Usando a multiplicação, calcule quantos traços azul aparecem na malha. Então, faz aí 5 vezes 4 e põe o resultado. Número 2. Observe os padrões com losangos coloridos que se repetem nesse outro tipo de malha pontilhada. Então, aqui vamos lá, gente. Letra A, já vai fazendo aí a multiplicação. 8 vezes 3, aqui eu tô aqui embaixo já, ó. Aqui, letra A, 8 vezes 3. Letra B, azul, 2 vezes 3. Escreva um resultado. Letra C, rosa, 8 vezes 3 de novo. E letra D, verde, 3 vezes 3. Coloque um resultado, não vou dar resposta de tabuada, né, gente? Não tem como. Muito bem. Fizeram a 149, vamos para a 150. Vamos lá em cima. Vamos lá. 1. Só para lembrar. 1. Renata verificou que o comprimento do palmo dela é 15 centímetros. Palmo. Ela mediu a largura da porta da sala de aula usando o palmo. Daí ela falou, são 5 palmos de largura. Qual a medida em centímetros da largura da porta que Renata mediu? Então, se são 75... Se são 15 palmos vezes 5, então vocês vão fazer 15 vezes 5. Eu já dei a resposta, né? 75 centímetros. Eu vou falar um negócio pra vocês, né? Tá difícil. 15 vezes 5 igual a 75. Coloca aí. Agora, usando o seu palmo para medir a sua mesa da escola. Gente, vamos medir... Outra coisa. Vamos medir o livro, tá? Então, vamos lá. 1 palmo e meio. Então, vamos colocar... Quantos palmos você encontrou? Coloca aí. 1. Não vou medir a porta da escola, a mesa da escola já não tá na escola, né? Então, quantos palmos no livro? 1 e meio. Escreve 1 e meio. Quantos centímetros mede o seu palmo? O meu palmo mede 19 centímetros. Mas você pode medir o seu, ó. De um ao outro. Da pontinha do dedão à pontinha do dedinho. Quantos centímetros de largura tem aproximadamente a mesa da escola? Gente, então faz aí 19... Eu vou fazer o meu, né? 19... 29 centímetros aproximadamente tem o livro. É, isso mesmo. 29 centímetros. Então, ficou
Vou escrever e vocês copiam, tá? Ó, ficou assim. 1,5 palmo, 19 centímetros e 29 centímetros. Tem coisa que é difícil, né? Quando a gente não tá na sala. Mas enfim, dá certo. Agora fala assim embaixo. Complete as tabelas. Eu tenho que fazer a multiplicação do 6 pelo 13 e assim por diante. Aqui eu vou dar vocês dão um pause, ó. E pode copiar. A primeira tabela. Dá um pause e copia. Segunda tabela. Dá um pause e copia. Muito bem. 4. A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam. Cada criança podia votar em um só filme. A tabela abaixo mostra o resultado, com a pesquisa das meninas e dos meninos. Então me digam, qual é o filme preferido dos meninos? Preferido pelos meninos? A que mais teve votos é o 10, né, gente? Com a aventura. O tipo de filme que os meninos mais gostam é a aventura. Muito bem. Agora nós vamos para a página 151. Tá vendo como é pouquinha coisa em cada um? Por isso que dá para fazer umas páginas a mais. Multiplicação por 2 algarismos, gente. Essa daqui vocês já sabem como funciona. A gente já tá careca de fazer. Vocês têm que treinar. A gente já treinou ontem ou antes de ontem, acho que foi, naquele tanto de continha de divisão, de multiplicação por 2. E seguimos assim. Então vamos lá. Número 1. Aqui, ó. Nessa menina. Veja como Lígia decidiu fazer esse cálculo. Gente, ela faz aquela decomposição. Então, a letra A, ali embaixo, vamos já respondendo, ó. Letra A, pega o lápis. Já tá com o lápis, né? Ajude Lígia a calcular os produtos. Então, vamos lá. 10 vezes 10, 100. 6 vezes 10, 60. 10 vezes 4, 40. 6 vezes 4, 24. Agora ela quer saber o total pago por todas as crianças. Então eu vou somar 100 mais 160, 100 mais 60 mais 40 mais 24. O meu resultado, olha aqui ó, como é que ele faz, ó, 100 mais 40 mais 60 mais 24. R$224. Aqui nem tem espaço para fazer a conta, né? Agora lá embaixo no Emílio. 2. Emílio prefere calcular o produto 16 por 14 usando a decomposição. Gente, decomposição é muito confuso. Olha como é que faz. Então, copiei, ó, 100 mais 40, depois 60 mais 24 e no final 224. Que, na verdade, se eu fizer a minha continha direta, que é ali o que ela quer, 16 vezes 14, o meu resultado vai ser 224 da mesma forma. Podem copiar, não tem problema. A decomposição acaba confundindo mais a cabeça da gente. Muito bem. Página 152. Gente, é a última, tá? Fiquem tranquilos. Bora lá que vai dar certo. 3. Observe na figura a organização dos azulejos. Quantos são? Então, eu tenho 10 mais 10, 100. 10 vezes 10, 100. E o outro também. Então, aqui eu tenho 200. Se embaixo 3 vezes 10 é 30, 3 vezes 10 é 30, a minha conta vai ficar assim, ó. 100 mais 30 mais 30. 260. Podem copiar aí do ladinho. E colocar aqui embaixo. 260 azulejos. Tá vendo como confunde algumas coisas? Não tem necessidade. Podia fazer direto a conta, mas... Enfim, vamos seguir o livro, né? 4. Tunico, o jardineiro, colheu 23 dúzias de rosas para fazer um buquê. Quantas rosas ele colheu no total? Você tá falando de dúzias, né, gente? 23 vezes 12. Então, olha só como vocês vão colocar aqui, ó. Vamos colocar 6, depois 40, depois 30, depois 200. No total, 276. E aqui também, ó. Tunico colheu 276 rosas no total. Por que eu tô deixando vocês copiar, gente? Porque eu não quero confundir a cabeça de vocês. Porque essa conta era só fazer ela assim, ó. E eu ia ter o resultado igual. 23 vezes 12. Não precisava decompor o número, entendeu? Muito bem, agora vamos lá. Número 5, essa aqui vocês vão fazer sozinhos. Letra A, 13 vezes 25. Letra B, 14 vezes 32. E letra C, 17 vezes 41. Arma a continha, resolve, tá tudo certo.
Essa aqui vocês vão fazer sozinhos, a número 5, porque eu já ajudei nas outras, né? E como é tabuada, vocês precisam fazer sozinhos. Gente, por hoje é só. Compensei, né? Eu li o vídeo de ontem que ficou curto, isso aqui ficou um pouco mais comprido. Mas é assim mesmo. Quando tem que ajudar e fazer mais conteúdos que vai editando, acaba estendendo um pouquinho mais. Façam as tarefas, tenham atenção no fazer. E qualquer dúvida, liguem pra tia ou me chamem no WhatsApp que a gente resolve, tá bom? Um beijo, até amanhã.